Oi, gente. Boa noite. Nós vamos hoje tratar sobre o nosso último tópico de todas essas aulas que a gente vem tendo falando sobre a língua portuguesa. Desde, desde o início das nossas aulas, a gente vem tratando a língua portuguesa de uma forma diferenciada, né? A gente sempre está falando sobre a arte da comunicação, por que a gente está tendo a disciplina de língua portuguesa no curso de vocês. E, sendo o mais clara possível, como eu tento ser, em todas as aulas, eu tento tratar a língua portuguesa de uma maneira muito fácil, digamos assim, para vocês. Só um minutinho que eu vou colocar. Vamos lá. Oi, Eduarda, boa noite. Boa noite, professora. Acho que seremos só nós. Aula particular. Eu vou tentar ser muito breve aqui para não ficar te prendendo, então, ok? Tá bom. Como é o nosso último tópico, é mais fácil, assim, para mim. Não ficar esperando muito pessoal, porque quem quiser acessar a plataforma depois, mas aí eu não fico fazendo você perder muito tempo. Uhum. Ok? Vamos lá, Eduardo. Esse é o nosso último tópico antes da prova. Se eu tivesse conseguido trabalhar na penúltima quarta, hoje a gente estaria fazendo a prova, abrindo a prova. Mas como eu tenho uma aula para repor, a gente vai terminar os tópicos tranquilos e aí depois eu aplico a prova. Por que a gente está fechando a nossa aula falando sobre os tipos de gêneros sexuais? Porque a gente veio traçando uma linha do tempo para a gente chegar nesse tópico de hoje. Quando a gente começou lá atrás falando da importância da língua portuguesa, a gente falou sobre questões de comunicação. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente precisa da língua portuguesa em qualquer âmbito, em qualquer disciplina, que a gente precisa assim, saber organizar e estruturar a frase, mesmo que a gente tenha noção de que a nossa comunicação é o principal e é o carro-chefe da nossa vida. A diferença de nuances que eu quis trazer para a gente durante essas aulas foi justamente essa. Mostrar que a nossa comunicação precisa ser completa. Na maneira falada, de uma forma mais geral, como a gente fala no dia a dia, a gente não precisa de uma estruturação, não precisa de manter uma concordância perfeita. Por quê? Porque a nossa língua falada é dinâmica, diferente da nossa língua escrita. A nossa língua escrita precisa desse encadeamento para fazer um sentido. A gente veio lá desde a primeira aula falando sobre isso. A gente passou pelas questões de norma culta para a gente entender por que a gente escreve, por que a gente aprende a escrever de um jeito diferente na escola, por que a gente precisa dessa estrutura. A gente falou sobre a diferença disso, da língua escrita para a língua falada, como que a língua escrita dá conta de tudo aquilo que eu passo na língua falada, com gestos, com tom de voz, com mímicas. A gente falou sobre morfologia. Por que eu preciso saber o que é cada componente da frase? Por que eu preciso saber acentuar corretamente? Preciso saber fazer separação silábica? Tudo isso que a gente estudou antes da primeira atividade diversificada, a gente tratou do texto de uma forma diferente. A gente esmiuçou o texto, digamos assim. Tudo que é uma questão de comunicação de palavras, digamos assim, na nossa disciplina, a gente viu que tem uma terminologia simples, uma aqui ou outra que a gente lembra, que a gente estudou a vida inteira na escola, mas que isso a gente aprendeu lá atrás porque a gente precisa chegar onde? Na questão sintática, que é no agrupamento, no encadeamento total da frase. Como que a gente descobre esses sentidos? Através das expressões, a gente viu a questão de expressão problemática, a gente viu a questão de denotação e conotação, que são questões de sentido de texto. A gente veio desde lá de trás trabalhando as miudezas, digamos assim, da frase, para chegar hoje no texto completo. Por que hoje a gente vai fechar a nossa disciplina falando sobre o texto completo? Porque a gente vai falar sobre a nossa parte comunicativa
de uma maneira bem definida agora. Tudo aquilo que a gente viu lá atrás trouxe a gente até aqui, porque tudo isso que a gente estudou, a gente chega num ponto, digamos assim, final, que é a questão de intenção comunicativa, intenção social que a gente tem. Isso é muito definido através da nossa linguagem. Como que a gente vai ver isso hoje? Através de gêneros textuais. Por quê? Quando a gente entende gêneros textuais, a gente entende a nossa intenção discursiva, a gente entende o nosso objetivo, a gente cria uma função e baseia essa função no nosso contexto. Você tem alguma pergunta para fazer? Não? Ok. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode abrir o microfone, tá? Como só tá a gente aqui, é mais fácil. Mas vamos lá. Tratando dos gêneros textuais, quando a gente fala sobre esses tipos de gênero, a gente fala sobre uma questão textual que ela se adequa, ela é adaptável. Por quê? Porque ela precisa de um objetivo. A gente precisa de passar uma mensagem. Lembra quando eu falei que tudo que a gente fala é uma construção de sentido? Aqui é a mesma coisa. Toda vez que a gente fala sobre passar uma mensagem, a gente precisa entender que esse objetivo precisa atingir quem está recebendo esse texto, o contexto onde ele está inserido, como a gente fala, isso influencia muito no sentido que isso vai ter lá na frente. Então, toda vez que a gente falar sobre essas características da informação na nossa comunicação, a gente parte do pressuposto de gêneros textuais. Esse processo de comunicação que a gente sempre tem, ele se dá através de alguns tipos de gêneros. Por quê? Porque eles são diretamente ligados à história da comunicação e da nossa linguagem. Lembra quando a gente falou sobre ortografia, que eu trouxe um fragmento de texto que tinha umas palavras que tinham uma grafia diferente antigamente, mas que o som era parecido, algumas palavras que foram readaptadas. A gente falou sobre a evolução da palavra você. Por que a gente vem falando sobre questão de evolução? Porque isso é totalmente ligado à parte de comunicação que a gente tem. Tudo que a gente fala não é uma coisa nova, não surgiu do nada. É sempre uma repetição de alguma coisa. Eu não sei se eu falei com a turma de vocês, mas a gente costuma falar que a nossa linguagem, a nossa construção linguística, ela é como se fosse uma folha em branco. Quando a gente é criança, a gente é uma folhinha em branco. Então, tudo aquilo que a gente vai praticando e aprendendo na linguagem, a gente vai escrevendo. E ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando folhas em brancos, que no final a gente pode falar que é um livro, que é um texto completo. Por quê? Porque isso é uma questão de comunicação. Tudo aquilo que a gente expõe como um impulso expiatório com o som da nossa voz, ou como pensamentos, ou com palavras escritas, são coisas que fazem parte da nossa comunicação e da nossa linguagem em si. Quando a gente falar sobre gênero textual hoje, a gente vai ver uma questão mais específica. Como assim mais específica dos tipos textuais? A gente vai falar sobre algumas coisas que, alguns aspectos que fazem com que a gente consiga classificar os textos de acordo com a mensagem que ele passa. Então, toda vez que a gente falar sobre comunicação, sobre linguagem, sobre sentido de texto, a gente fala sobre coisas que estão permanentemente em evolução. Lembra quando eu falei que a nossa língua ela não é uma língua estática, por isso que é muito difícil uma pessoa de outra etnia, de outro país aprender o nosso português? O nosso português é uma língua muito viva, diferente do inglês, que é uma língua morta. Por que eu falei sobre isso? A nossa língua, no total, ela sempre evolui, ok? Mas a nossa língua, como língua portuguesa, ela evolui muito mais. Por quê? Somos um país territorialmente muito grande, são regiões onde tem culturas e sotaques e palavras e coisas muito diferentes. Então, por isso que a gente fala que a nossa língua é uma língua que está em constante evolução, é uma língua muito viva. O inglês a gente chama hoje em dia de língua morta porque a parte escrita dele, a estrutura dele, ela é uma estrutura estática. Quando, eu não sei se você faz inglês, mas quando a gente faz curso inglês, a gente aprende que a gente tem uma estrutura específica para pergunta, a gente tem uma estrutura específica para frase negativa, a gente tem uma estrutura específica para frase com passado. Na nossa língua, a gente também tem isso, mas ao mesmo tempo a gente consegue inferir outras coisas. Por isso que a nossa linguagem é uma linguagem de difícil acesso. É muito mais fácil a gente, enquanto brasileiro, aprender um outro idioma do que uma outra pessoa de outro idioma aprender o português brasileiro. Por quê?
Isso depende da nossa necessidade de comunicação. A nossa língua continua evoluindo, assim como a gente evolui. Essa necessidade que cria os novos gêneros que a gente tem e que podem surgir a qualquer momento. Então, esses textos, eles não são específicos, esses tipos de gêneros não são específicos para uma data, digamos assim, para um período. São gêneros que eles ocorrem a todo momento, é uma mescla de gêneros que vai criando novos gêneros, e a gente acaba utilizando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente falar hoje sobre gênero textual, a gente vai falar sobre uma questão de linguagem. Cada gênero tem uma predominância, uma estrutura específica, um conceito de comunicação diferente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mesmo que a gente fale sobre diferentes tipos de gêneros, sobre estruturas específicas, é muito mais fácil a gente entender isso de uma forma muito flexível. Ou seja, a gente não vai manter isso como uma forma fixa, uma estrutura fixa. A gente vai falar sobre a questão de transmutabilidade. O que é isso? É quando a gente pode criar novos gêneros a partir daquilo que a gente já tem. Quando a gente pode responder as nossas necessidades de comunicação com esses tipos de gêneros textuais. Por isso que eles são altamente adaptáveis, que eles não são fixos, que eles continuam em evolução. Para a gente entender a diferença entre gênero textual e tipo textual, a gente precisa conceituar que elas são categorias diferentes. Como assim categorias diferentes? A gente pode especificar de uma maneira diferente um do outro. Como gêneros textuais, a gente pode falar da parte específica da forma de comunicação, como se fosse a forma que a gente se comunica na parte escrita, diferente dos tipos textuais, que são as classificações que a gente dá para a forma de estrutura padrão. Então, toda vez que a gente falar sobre a função, a gente fala sobre os gêneros, toda vez que a gente falar sobre a classificação e sobre a estrutura, a gente fala sobre os tipos. Para a gente entender os gêneros textuais, a gente pode falar sobre carta, conto, crônica, receita, manual de instrução, resenha. Por quê? Porque a função deles é uma função específica, mas elas têm também um padrão específico para isso, cumprindo uma função específica ali. Diferente dos gêneros, porque diferente dos tipos, porque os tipos eles são mais estruturais. Para ficar mais fácil de a gente entender, tem esse quadrinho. Esse quadrinho ele mostra a diferença entre gênero e tipo. Toda vez que eu falar sobre gênero, eu falo sobre características comuns presentes em alguns textos que cumprem uma finalidade. Quando eu falar de gênero, eu vou falar sobre estruturas fundamentais que são presentes ali no texto. E a gente classifica as estruturas de acordo com a finalidade e com o objetivo desse texto. Então, toda vez que eu falar sobre tipo textual, a gente vai falar sobre tipos dissertativo, descritivo, narrativo, injuntivo, ou seja, são tipos que mantêm uma estrutura fixa, que me mostram o que cada tipo é. Tem uma coisa cheirando queimado aqui, deixa eu ver se eu... Mas vamos lá, continuar. A gente pode ter um exemplo de tipo textual, receita culinária. Por quê? Ela tem um conjunto de ingredientes, né, uma lista de ingredientes que são necessários para o preparo dessa receita. Então, aí eu tenho texto descritivo, eu estou descrevendo tudo que eu vou precisar para cumprir essa receita. E, ao mesmo tempo, eu tenho o texto injuntivo, que é o modo de preparo. O que é o texto injuntivo? Ele dá uma indicação, ele passa uma ordem de alguma coisa. A gente vai ver essa diferença daqui a pouco. Então, quando a gente fala sobre tipo textual, a gente vai falar sobre a categoria de organização estrutural do texto. O que é isso? As sequências e as classificações que estão ali naquele texto que me indicam qual tipo de texto é esse. Então, dependendo do contexto de comunicação de quem está produzindo um texto, aí que ele vai escolher se ele vai trabalhar com um texto narrativo, um texto descritivo, um texto expositivo ou um texto argumentativo. Por quê? O intuito dele é alcançar um objetivo. Como exemplo, a gente tem o texto do Enem. O que o texto do Enem trabalha? A questão de convencimento. Então, ele é um texto dissertativo argumentativo. Ele trabalha hipóteses e soluções de alguns problemas. O intuito do texto do Enem é fazer com que a pessoa que está praticando essa redação
tenha a ideia de induzir o leitor a cumprir alguma coisa. Então, não sei se você viu, há uns anos atrás, o Enem teve uma prova que o tema era lei seca. E um aluno gabaritou a prova, tirou 10 na redação, porque ele falou sobre miojo, sobre o tempo de preparo do miojo. Por que ele tirou 100 se não, se ao pé da letra fugia totalmente do tema? Porque ele cumpriu uma estrutura específica. Ao mesmo tempo que ele colocou ali na receita do miojo a questão estrutural do texto dissertativo argumentativo, ele pode ter inferido uma coisa ou outra, ou relacionado receita de miojo à lei seca. E isso fez com que o corretor da prova achasse que o texto dele era um texto nota 10. Por quê? Porque ele cumpriu todos os pré-requisitos. Provavelmente, por ser um texto dissertativo argumentativo, ele colocou, ele defendeu algumas teses, ele defendeu algumas ideias e ele fechou a ideia muito bem. Então, qual foi o objetivo dele? Convencer o leitor a concordar que a receita de miojo e lei seca tem uma coisa a ver. Na nossa cabeça, sem ler o texto, talvez isso não faça sentido, mas no decorrer do texto, isso fez sentido para a pessoa que corrigiu a prova dele. Então, por isso que ele tirou 10. É mais fácil a gente observar por essa nuance. Dependendo do meu objetivo, eu vou falar e vou escrever de uma forma. Toda vez que a gente falar sobre tipo e gênero, a gente vai entender que elas existem de uma forma isolada, de uma forma paralela. Por quê? Os posicionamentos são diferentes. Toda vez que a gente falar sobre a questão de categorizar e organizar a diversidade de textos que a gente vai entender que um texto de um mesmo gênero, de uma mesma estrutura, vai ter mais de um tipo textual. Ou seja, isso vai mostrar que, às vezes, na grande maioria das vezes, a nossa comunicação ela é uma mescla. E a nossa escrita também, porque tudo que a gente escreve, a gente fala, ou a gente pensa, ou a gente já falou alguma vez. Então, toda vez que a gente tiver a nossa intencionalidade ali, o tipo pode ser utilizado, o tipo pessoal pode ser utilizado em diferentes hierarquias e arranjos. A gente tem aí como exemplo uma notícia, que ela pode ter a predominância do tipo narrativo, porque ela vai contar um fato, e ela também pode ter um tipo expositivo, porque ele pode explicitar esse contexto, falar como que foi esse acontecimento, ou um texto descritivo, ele pode utilizar também a parte de texto descritivo, porque ele vai descrever a cena ali onde aconteceu, como que aconteceu, acrescentar algum tipo de detalhe. Então, um texto ele nunca é específico só de um tipo, digamos assim. Ele sempre é uma mescla, mas ele sempre tem uma predominância. Então, vamos entrar nos gêneros. O que são os gêneros textuais? Esse conceito mais amplo, porque ele é intencional. Ele caracteriza os textos basicamente pela função sociocomunicativa que ele tem ali. E ele é baseado em 3 elementos. O primeiro elemento dele é a função estritamente social que ele tem, ou seja, qual é a finalidade desse texto? Ele é importante para quê? Por que eu estudo isso? Isso acrescenta alguma coisa na minha cultura? Ele tem uma escolha de cultura específica? Toda vez que a gente falar sobre gênero textual, a gente definir e relembrar que ele parte de 3 pressupostos, tem 3 tipos de função, digamos assim, 3 elementos, a gente precisa entender que a valorização da nossa linguagem como uma ação comunicativa, ela nasce dessa necessidade que a gente tem de falar alguma coisa sobre a gente, sobre o mundo, sobre tudo que a gente escreve. Então, o primeiro elemento primordial que a gente tem, o primeiro conceito que a gente tem aí nos gêneros textuais, é essa importância, finalidade sociocomunicativa que o nosso texto precisa ter. A segunda é basicamente a parte que envolve as pessoas que participam dessa interação. Então, o autor sempre fala para um leitor, o locutor sempre fala para um ouvinte. Então, tudo o que a gente for escrever e a gente for estudar como um texto, a gente precisa caracterizar uma identidade, ter um status ou agregar alguns valores que marcam principalmente uma posição social em alguma cultura, digamos assim. Então, toda vez que a gente tiver um texto, a gente precisa entender a função sociocomunicativa, a gente precisa dessa interação entre os interlocutores. Por quê? Porque isso é essencial. É necessário a gente sempre considerar quem escreve e para quem escreve. Um texto nunca é escrito para nada. Eu sempre comento com vocês que a gente nunca fala aos ventos, nunca fala às paredes. A gente sempre fala para ser ouvido por alguém, mesmo que a pessoa não responda. A gente precisa falar para que a outra pessoa entenda. E o terceiro elemento para fechar a questão de gêneros textuais é o contexto.
Onde esse texto está sendo trabalhado? A que ele se refere? Não de uma forma cultural, é de uma forma social? Qual é o interesse desse texto nesse contexto que ele está inserido? Essa é a principal nuance dos gêneros textuais. Ele sempre é baseado em 3 pilares. Primeiro, função sociocomunicativa. Segundo pilar, interação autor-leitor. E terceiro, questão de contexto textual. Hoje em dia, a gente tem uma corrente na teoria literária que ela fala que o texto não precisa manter essa característica de autor e de leitor. Por quê? Na grande maioria das vezes, o leitor não precisa me conhecer para consumir o meu texto, mas, fechando para a nossa área de leitura e de abrangência de comunicação, isso sim é necessário, porque a gente está falando sobre gêneros textuais aqui de uma forma, digamos assim, de língua falada. Não é o português que a gente escreve, ou o português dos livros, grandes enciclopédias. A gente está falando sobre o ato de comunicação. Então, para o nosso português fechado, digamos assim, a gente precisa dessa interação. Vocês provavelmente vão trabalhar com pessoas e com uma equipe médica, e vocês vão entender que precisa ter essa interação, porque ninguém descobre o que tem que fazer do nada. No caso de vocês, vai ter ali um prontuário bonitinho mostrando, mas vocês precisam saber ler esse prontuário. Como que vocês vão aprender a ler esse prontuário? Vivendo. Por quê? Porque o prontuário é tudo aquilo que a gente faz, geralmente, né, com um paciente, com uma pessoa, e a gente especifica ali tudo que é necessário. Por quê? Porque um outro médico pode vir, porque uma outra pessoa pode vir e ajudar essa pessoa a fazer um exame, alguma coisa. Essa é a grande diferença. A gente saber adaptar as nossas leituras de gênero pessoal para a nossa vivência. E como os tipos textuais, a gente tem a classificação de acordo com a estrutura e a finalidade desse texto. Então, cada texto tem uma função, e para isso ele tem uma forma específica para realizar essa comunicação que ele tem. Então, a gente tem 5 tipos de gêneros textuais. O primeiro tipo que a gente tem é o dissertativo argumentativo, que é basicamente o do Enem. O que os textos dissertativo argumentativo trabalham? Os textos dissertativos, digamos assim, trabalham. Eles trabalham uma estrutura específica, ou seja, no caso do dissertativo argumentativo, ele precisa convencer alguém. Como que ele constrói esse pensamento para convencer alguém, para induzir alguém a concordar com aquilo que ele fala? Baseado em uma estrutura, e essa estrutura é composta por quê? 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente apresenta uma tese e ela vai ser desenvolvida ao longo do texto. Então, eu só apresento a minha ideia. No desenvolvimento, eu desenvolvo essa ideia, eu exponho os argumentos que vão reforçar a tese que eu abri lá na introdução. E a conclusão, eu fecho essa ideia. Eu estabeleço um novo contexto a partir de todos esses argumentos que eu propus antes. Por isso que esse texto é um texto comum em provas de redação como Enem, ou em editoriais, cartas de opinião, ensaios e basicamente TCC. Eu sei que vocês têm um TCC para fazer. E como que vocês fazem esse TCC? Vocês fazem o curso durante um determinado tempo e a ideia é que vocês proponham uma solução para alguma coisa, que vocês criem algo novo. Porque a intenção é justamente essa, instigar o leitor, instigar as pessoas a entenderem que essa nova proposta é boa. Então, como que vocês fazem o TCC? Baseados num texto dissertativo argumentativo. Não é um texto de uma página, e vira um texto de 10, 20 páginas, 40 páginas. Mas a estrutura é a mesma, vocês têm uma introdução, tem o desenvolvimento da tese, vocês explicam por que isso é importante, por que vocês estão estudando sobre isso, e vocês concluem a ideia, eu estudo isso porque eu acho que é importante para tal área, eu decidi escolher esse tema porque eu vejo que eu tenho uma defasagem nessa parte, e eu posso corrigir com as teses que eu propus. Essa é a grande parte do texto dissertativo argumentativo. Ele precisa construir um pensamento que demonstra que esses argumentos que ele está dando são necessários, precisam ser válidos, precisam ser validados. O segundo tipo de texto que a gente tem é o dissertativo expositivo. Desculpa. Qual que é a principal característica dele? Informar, explanar, conceituar alguma coisa. Diferente do argumentativo, ele não precisa persuadir ninguém. Ele só está ali para mostrar alguma coisa. Onde que a gente vê isso? Palestra, seminário, entrevista, verbete, enciclopédia.
Eles não explicam nada, eles só definem, conceituam aquilo que está escrito ali, aquilo que eu quero falar. A gente tem também o texto narrativo, que é aquele que expõe a relação entre personagens contextualizados, geralmente em um tempo e espaço específico, e a história pode ser contada do ponto de vista do narrador. Qual que é esse ponto de vista? O narrador em terceira pessoa, onde ele não participa da história, então ele é um narrador observador ou onisciente, ou em primeira pessoa, quando ele é um personagem. Onde a gente pode, como que a gente pode entender isso? Os contos de fada nas fábulas, nas crônicas, nos romances, nas novelas. Por que a gente trabalha esse tipo de texto narrativo no ensino médio? Porque o adolescente é uma criatura muito fácil de ler, de consumir as coisas. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Através de contos de fadas, porque a gente consegue inserir o leitor ali dentro de uma forma mais fácil, de uma forma mais lúdica. Por que a criança aprende contos de fada? E por que no final de todo conto de fada a gente tem uma solução, a gente tira uma solução sobre essa ideia? O que o autor quer dizer? Por que a gente aprende isso na escola? Que a gente consegue ter essa ligação. Toda vez que a gente consegue se colocar dentro da história, é mais fácil para a gente entender o lado da história. Então, é um texto que a gente trabalha basicamente isso. A gente trabalha uma história específica, sempre com uma questão de relação entre personagens, tempo e espaço. E, na maioria das vezes, a gente se coloca aí, porque é mais fácil da gente entender. Então, é uma construção mais fácil, digamos assim. É uma construção que a gente aprende desde criança. É uma construção que a gente aprende desde pequenininho, porque é uma coisa do nosso dia a dia. Ah, o bicho-papão vai te pegar. Quem é o bicho-papão? E aí a gente inventa uma história. Ah, não fica na rua não, porque o homem do saco é o homem que leva a criancinha. Cuidado, era uma vez uma criança que o homem do saco carregou. E isso vai instigando na nossa mente, porque nós somos projetados para isso, para pensar, para ser instigados. A gente também tem o tipo textual que é descritivo, onde a finalidade dele é mostrar uma riqueza de detalhes sobre alguma coisa, algum objeto, algum lugar. A característica principal dele é a quantidade excessiva de adjetivos. Então, onde que a gente vê isso? Diário, relato de viagem, biografia, cardápios. Quando a gente vai no restaurante, a gente nunca vê lá parmegiana, ponto. Não, vem uma descrição, arroz, parmegiana, frito com farofa panko, uma batata frita, não sei o que lá. Sempre é tudo bem descrito. Por quê? Essa riqueza de detalhes que causa uma curiosidade para a gente saber sobre aquilo, para a gente provar. Diário é a mesma coisa. Quando a gente escreve no diário, a gente coloca o nosso ponto de vista. Então, a gente enche de detalhes para a gente não perder isso ao longo do tempo. E o último tipo de texto que a gente está vendo é o texto intuitivo, que é aquele que dá uma instrução. A finalidade dele é orientar uma ação ou servir como uma ordem. Onde que a gente pode ver isso? Propaganda, publicidade, manual de instrução, bula de remédio, receita culinária. A ideia dele é justamente essa, orientar a realização de alguma coisa ou de alguma tarefa, para ficar mais fácil de entender. Então, toda vez que a gente for identificar um tipo de gênero textual, é muito importante a gente entender como que a gente faz isso. Sempre baseado na nossa linguagem, sempre lembrando da nossa linguagem. Onde que a gente pode trabalhar isso, pode entender de uma maneira mais fácil? Através dos meios de comunicação. Então, nem todo texto utiliza uma linguagem totalmente verbal. Lembra quando a gente falou que se eu dou um tchau só de longe, a pessoa entende que eu estou acenando? Isso é uma linguagem verbal? Não, é uma linguagem gestual. Mas já se convencionou um sentido para isso. A gente também pode entender que esses tipos de linguagem que a gente tem para trabalhar e para falar com os outros, eles dependem de todo um contexto, toda uma interação, todo, todo um sentido que a gente quer passar com isso. Então, toda vez que a gente falar sobre questões de gêneros sexuais, a gente precisa se adaptar para essa realidade. No caso de vocês, a gente já está aqui fechando essa disciplina, é mais fácil a gente fechar tratando sobre os gêneros. Porque a gente veio lá de trás falando sobre estruturação, sobre conceituação, e agora a gente fecha com a ideia do texto em si, do texto fechado, do texto restrito. Por quê? Porque a gente entende o processo da nossa linguagem. Se a gente aprende a falar e aprende a escrever na escola, chega no momento da vida que a gente já tem várias, você lembra da folha em branco? Várias folhas em branco escritas.
Então, esses são os gêneros sociais que a gente trabalhou ao longo da nossa vida. A gente fecha nossa disciplina com esse tópico, porque eu tentei montar de uma maneira muito mais fácil, para ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Como eu... Deixa eu parar aqui. Como na semana que vem a gente só tem a prova, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir o vídeo na plataforma, vou mandar uma mensagem no grupo, vou mandar esse conteúdo e já vou programar uma revisão para a próxima aula. Que a gente faz um catado geral e aí eu falo sobre a prova, explico como que vai funcionar nossa prova, a gente debate um pouquinho e aí quem ficar de recuperação a gente se vê daqui a 2 aulas. Quem não ficar, eu acho que a semana que vem vai ser a nossa última aula. Você tem alguma dúvida, Eduardo? Deu para ouvir? Não, agora eu estou ouvindo. Aí, no caso, segunda que vem vai ser o resumo da prova e vai estar disponível. Isso, na semana que vem eu vou trazer uma revisão, a gente revisa todos os assuntos de uma maneira prática, vou montar um material mais ágil, que aí eu já monto ele baseado na prova, que fica mais fácil para vocês. E Tá aí bom. eu já abro a prova, vocês vão ter, eu acho que 7 dias para fazer, não é isso? Aham. Isso. E aí, quem ficar Fica de 7 dias. recuperação, a gente se vê na próxima aula. Quem não ficar, eu acho que semana que vem é a última. Tá bom. Tá bom, Eduardo? Tá bom. Acho que é só isso. Vou te liberar, não vou te prender hoje, não. Já teve aula particular, eu já falei bastante. Tá bom? Aula VIP. Tá bom. A gente se vê Boa na noite. próxima semana, então. Bom final de semana, Até viu? semana que vem. Para você também. Tchau, tchau.